Olá, meus amigos e amigas. Estamos novamente aqui no Instituto Ressurgere. Meu nome é Daniel, sou psicólogo e estamos juntos no nosso canal do YouTube para aprender um pouco mais sobre a nossa série semanal Desvendando a Terapia. O episódio de hoje se chama Crie uma terapia para cada paciente. Então, ou cliente, né? Dependendo da sua abordagem de terapia. É muito importante que você saiba que as pessoas não são iguais. Não é porque eu tenho um transtorno mental ou um desafio emocional ou é outro desafio que o psicólogo e o terapeuta podem ajudar, não significa que eu sou igual a todo mundo. Então, se eu tenho o transtorno depressivo maior, um exemplo, o meu transtorno depressivo maior é diferente do transtorno depressivo maior da Maria ou do João. Existem sim muitas características semelhantes nas quais eu ah, posso identificar por meio de critérios, mas não significa, e esses critérios estão lá nos manuais, né, DSM, CID, mas não significa que eu tenha a manifestação desses sintomas da mesma forma. E aí entra algo que eu gosto muito, que é a psicopatologia fenomenológica existencial, onde nós temos um outro olhar sobre a psicopatologia. É bem interessante, mas é um assunto para outro momento. Mas é muito importante que nós possamos saber que a minha experiência não é a mesma experiência do outro. E a experiência do outro não é a minha experiência. Então, um terapeuta, um psicólogo, seja terapeuta, não deve criar um roteiro ahn, e seja onde a pessoa precisa se achar nesse no roteiro. Então você tem lá uma estrutura de terapia e essa pessoa tem que se achar ali. Não é assim que funciona. Claro, existem alguns roteiros para nos ajudar, mas é uma ferramenta, um recurso. E algumas abordagens vão usar muito essas ferramentas de recurso, mas elas jamais devem estar acima da pessoa. Elas devem ser usadas para ajudar as pessoas. E muitas vezes a gente vai precisar adaptar. Vou dar um exemplo aqui. Então temos aí uma ativação comportamental. É uma técnica bem importante e existe todo um padrão de como ajudar a pessoa a ter uma ativação do comportamento para ajudar ela até neurologicamente. Liberando alguns neurotransmissores e tudo mais. Ajudando, né, estimulando. E isso realmente tem ótimos resultados para ajudar a pessoa a melhorar vários sintomas e ficar muito bem. Mas não significa que ela vai conseguir fazer uma ativação comportamental da mesma forma que outra pessoa. Então, por exemplo, eu estou com uma depressão e devido à minha depressão, eu estou muito desanimado, muito triste, não tenho motivação nenhuma, perdi energia, perdi o ânimo, etc. Mas o João, ele tem ele tem uma doença, talvez ele teve um acidente, ficou paraplégico e ele ficou depressivo, certo? Depressão, os dois têm os mesmos sintomas, os dois têm o mesmo diagnóstico. Porém, eu não posso fazer uma ativação assim, eu que faz uma caminhada, né? Não é lógico alguém que não pode. E então, como eu posso fazer uma ativação comportamental para o João? Eu posso ajudar ele a estimular, talvez ajudar a desenvolver a atividade criativa, ajudar ele com arte. A arte pode ser um estímulo muito interessante para ajudar uma pessoa a ter uma ativação comportamental. Ela pode também, talvez, não poder fazer alguns movimentos, mas ela pode, talvez, ter outras atividades e ela pode se manter mais ativa e também mais animada, e aos poucos isso vai estimulando ela. Então veja que uma pessoa e outra, os mesmos sintomas, mesmo diagnóstico, mas para eu aplicar uma técnica, um padrão, uma
uma escala, ou vamos ver uma outra escala, tem umas perguntas assim, ah, como você se sente de 1 a 5 sobre o sentimento de raiva? Aí vai ter uma pessoa e vai dizer assim, eu tenho 5 de raiva, mas às vezes eu tenho momentos que eu não tenho raiva. Então, ele 5 ali se torna algo importante. Nós sabemos que ela tem momentos que ela tem 5 de raiva, nível máximo ali de raiva. Mas quais são os momentos que ela não tem raiva? Por que ela não tem raiva nesses momentos? Por que ela tem raiva nos momentos que ela tem? Então, isso é uma característica mais íntima e pessoal da pessoa. Por mais que ela tenha o mesmo desafio, raiva. Então é muito importante que a gente possa conhecer bem, para adaptar bem o que nós vamos usar para ajudar nossos pacientes e clientes. Não podemos achar que tudo vai funcionar. Qualquer tipo de estratégia, ferramenta vai funcionar para todo mundo. Eu gosto muito de algumas técnicas que às vezes a gente apresenta para as pessoas e elas, não, isso aí eu já fiz muitas vezes e não funciona. E às vezes elas tiveram uma experiência ruim, talvez não funcione para elas mesmo, ou o modo e ela fez talvez não funcionou, ou realmente uma técnica não conseguiu ter um efeito tão bom, desejável, quanto a gente gostaria naquela pessoa, naquela personalidade, naquela modo de ser da pessoa. E aí eu não posso dizer, não, porque fazer essa técnica, ela é comprovada, ela funciona. Por favor, vai devagar. Pega uma outra técnica, tem muitas técnicas, pega uma outra ferramenta, pega uma outra estratégia, um outro caminho, e também tem comprovação científica, e também é eficaz para ajudar seu paciente, seu cliente. Não precisa tentar fazer ela engolir uma técnica, engolir uma estratégia. Vai ter pessoas que vão falar, por exemplo, abertamente de algo. Vão ter pessoas que têm dificuldade, vão ter pessoas que vão demorar anos, vai ter pessoas que talvez nem eu nunca falar sobre aquele assunto. Então, cada pessoa é única. E por serem únicas, nós precisamos fazer uma terapia única para essa pessoa. Certo? Espero que tenham gostado. Um vídeo mais curtinho, mas é bem importante a gente possa lembrar disso. Os melhores terapeutas, eles fazem isso. Eles conhecem seus pacientes, seus clientes e adaptam a sua terapia, a sua forma de atender da melhor maneira possível. Algo que eu gosto muito de lembrar é a visão do Victor Frankl sobre isso. Já eu uso muita logoterapia, né? Eu sou logoterapeuta. Ele diz que a terapia, ela, nós precisamos levar em conta dois fatores fundamentais: a personalidade do terapeuta, da pessoa que está atendendo. Ela tem também um modo de agir, de ser, de trabalhar, mas também precisamos levar em conta a personalidade da pessoa e nós atendemos, o paciente, o cliente. Quando nós juntamos essas duas personalidades, levamos elas em conta e damos valor a essas duas personalidades, e nós vamos poder criar uma abordagem, não uma abordagem, mas um método de trabalho dentro da sua abordagem mais eficaz para ajudar aquela pessoa. Não ignorando, por exemplo, a subjetividade dela, não ignorando a personalidade dela, não ignorando os desafios que ela tem em relação a alguns pontos que talvez surjam durante o processo terapêutico. E é muito importante que nós não esqueçamos que nós estamos trabalhando com pessoas. E pessoas são complexas. E espero que tenham gostado. Até a próxima. E nós teremos mais vídeos aí no nosso canal. Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar. Sua opinião é muito importante para nós. Até mais.